sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, verso 18, para a gente fazer novamente a leitura, para a gente aprender algumas etapas da chamada. Ser chamado por Deus não é só colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar um paletó se for homem, ou uma mulher uma saia, e partir no meio do mundo e falar de Jesus. Não é assim não. A gente vamos aprender hoje com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 18 diz o seguinte: a palavra de Deus. E caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo de número 19. Jesus lhe disse: vem comigo, e eu lhe farei pescadores de gente. Em outra tradução vai dizer pescadores de homem. Mateus 4, agora o versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiu. Versículo 21, irmã Cândida. Pouco mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, a companhia de seu pai, e consertando as redes. Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiu a quem? A Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quando a gente fala em chamada aqui, por que eu estou falando em chamada? Porque logo agora em maio vai ter a consagração das irmãs aqui, do irmão. E, inclusive amanhã, já de antemão, amanhã, umas 7h10, a senhora e o diácono Aloysio, para a gente sentar aqui. E não vai ser algumas reuniões que a gente vai fazer até chegar lá, mais ou menos 1 hora amanhã. Está com os irmãos aqui sentados na cadeira, já adiantando, para a irmã, para as duas irmãs aqui. E amanhã eu entro em contato com o diácono Aloysio para a gente conversar, se reunir e falar acerca mais do cargo, do que é um diácono, do que é um presbítero, do que é uma missionária, tudo pautado na palavra de Deus. Amém? E aqui acerca do chamado, quando a gente fala em chamado é quando alguém chama. Eu estou te chamando para tu vir aqui à minha casa. Eu estou chamando, sim ou não? Sim. Jesus, ele chamou a quem? A todos. Todos. Jesus chamou todos, todo mundo, para servir a ele. Mas infelizmente nem todo mundo quer servir a Jesus. Jesus, ele chamou aqui a todos. Nesse texto que a gente leu, Pedro estava pescando com seu irmão André. Jesus passou e disse o seguinte: vem, me segue, venha até mim, porque eu vou fazer de vocês o que? Pescadores de homem, pescadores de gente. Jesus queria que eles deixassem aquele serviço da pesca deles e se dedicassem somente à pregação do reino de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Pessoas que Deus chama exclusivamente para o trabalho do Senhor. E quando Deus chama essas pessoas exclusivamente para o trabalho do Senhor, Deus, ele supre de uma maneira especial a vida dessas pessoas. Tem irmãos que estão no outro lado, na África, na Europa, são sustentados por a igreja do Senhor, porque deixaram o quê? Filho,
levaram sua esposa para tapar a brecha, mas deixaram família, deixaram emprego, deixaram tudo, estão lá anunciando a palavra de Deus. Deus tem abençoado? Tem. Por quê? Eles estão fazendo a obra de papai, e de maneira nenhuma aquele que faz a obra do Senhor, ele padece alguma coisa. Deus, ele honra. E quando eu falo de chamada, eu quero citar aqui ao menos 3 etapas antes de Deus enviar em você, e antes de você saber que nós estamos preparados para evangelizar e falar do amor de Deus. Nós temos que primeiro seguir a Jesus. Aleluia. Nós temos que primeiro seguir a Ele, andar como Ele andou, andar nos passos de Jesus. Tem muitas pessoas que se titula a alguma coisa, ou pastor, ou presbítero, ou missionário, ou alguma coisa assim, mas não estão preparados ainda para aquilo que eles se intitularam. Amém, meus amados? Amém. Não estão preparados ainda para aquilo que eles acham que é. Não é o que acha que é o que Deus acha de mim e daquelas pessoas que pensam que é. Primeiro Jesus chama, venha, venha. Primeiro do chamado é venha, é ir até Jesus. Jesus chamou os pescadores, venha, porque eu vou fazer de vocês pescadores de quê? De homem. Antes de eu e você pegar aquele versículo, ide por todo mundo pregar o evangelho, o primeiro nós temos que ir até ele. E o que é que está escrito em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, que foi lido essa semana? 11:28 diz o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu fico ali, sentadinho no meu canto ali, só observando os irmãos pregar, dar uma saudação, fico anotando e fico atento, e ali o Espírito Santo de Deus fica falando ao meu coração. Deus, ele chama, ele diz o seguinte: venha a mim todos. Olha aqui, o chamado é para todos. Venha a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu, disse o Senhor Jesus, eu os aliviarei. Esse chamado é um chamado universal, é para todo mundo. Todo mundo que está cansado do pecado, todo mundo que está cansado da vida que está levando, todo mundo que está cansado da tristeza, o Senhor Jesus diz: venha a mim que eu vou aliviar, eu vou tirar de você esse fardo pesado e vou te dar o meu que é leve. Esse chamado aqui é o chamado para a salvação. O chamado da salvação é para todo mundo. Agora o chamado para pegar no arado é para poucos, minha diaconisa. Por isso que cada dia mais não se encontram obreiros e obreiras do Senhor na casa de Deus. Por isso que cada dia mais as igrejas se encontram vazias, porque está faltando o que? Mão de obra na seara do Senhor. Meu Deus, está faltando mão de obra na seara do Senhor. Mas não é desses tempos não. Desde os tempos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse o que? A seara é grande. É assim? Poucos são os trabalhadores. Não é eu que estou inventando não. Não é eu que estou inventando, não, é a palavra de Deus. O seu próprio Jesus disse: o mundo é grande, aí a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. Jesus já está dizendo: poucos são aqueles que têm coragem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Aleluia. Poucos têm coragem de bater na porta a porta, entregar um folheto e dizer que eu a amo. Poucos têm coragem de ser perseguido, de ser caluniado por amor de mim, disse o Senhor Jesus. Aleluia. O primeiro ponto aqui para a gente analisar, louvado seja Deus, é venha. Quando a gente se dispõe a ir até Jesus, louvado seja Deus, Jesus, ele opera um milagre na minha e na tua vida.
Quando a gente se dispõe de ir até o Mestre, ir até Jesus, Ele opera o milagre. Foi falado também aqui, essa semana, a segunda-feira, a mulher do fluxo de sangue, não foi assim? Aquela mulher disse, o menos eu tocar, ela foi. E quando ela foi, ela recebeu o que? Um milagre. Quando Jesus chama uma pessoa e aquela pessoa dá ouvido ao chamado de Deus e vai até Jesus, Jesus opera um milagre. Aleluia. Aqui Pedro e André escutaram a chamada de Jesus: vem a mim, porque eu te farei pescadores de homem. Eles ficaram admirados com essa palavra. Pescadores de homem, como é que é? Eu só sei o que é pegar camarão, só sei o que é pegar peixe, lagosta. Agora, pescadores de homem, isso para mim é novo. Eu vou seguir o Senhor. A palavra de Deus tocou no coração. E mais adiante nós vemos que Tiago, filho de Zebedeu, e João, os dois irmãos também, estava costurando as redes de seu pai Zebedeu, aonde Jesus passou com Pedro e Simão e o chamou: vem também a mim, vem porque tem vaga, a seara é grande, vem porque está faltando um trabalhador, vem. A Bíblia diz que eles deixaram o barco, deixaram as redes e deixaram o seu pai e seguiram a quem? A Jesus. O que eu vou falar aqui agora é tudo baseado na palavra do Senhor. Quando a gente se dedica a deixar tudo esse mundo aqui, não vamos deixar a família, não. Ele não está mandando eu dizer para você deixar a sua família e sair feito louco aí cuidar que nem andarim, não. É deixar as coisas desse mundo que atrapalha o chamado de Deus na sua vida. O barco aqui estava atrapalhando. Jesus queria eles missionários, queria eles evangelistas. Jesus não queria eles ali naquele momento pescando lagosta ou peixe, não. Jesus disse: eu quero vocês ao meu lado, eu quero vocês aqui ao meu lado. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar nada. Também não vai faltar perseguição. Vocês vão correr comigo também. Porque tem pessoas que pensam que seguir a Jesus, seguir a Jesus é bonança, não. E a tempestade? E as tribulações? Mas para passar pelo processo todinho, tem que estar com Cristo. Tem pessoas que, quando chega esse processo, deixa de lado e cai, desiste. E Jesus disse: eu não te chamei para você ser um perdedor, não. Eu chamei vocês para ser mais de que vencedores. Ao privilégio que eu e você temos de ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Meus queridos amados irmãos, o primeiro etapa da chamada é vir até Jesus e reconhecer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E vim até Jesus. Certa vez, eu leio na palavra do Senhor, tem um homem na Bíblia que estava com a mão ressecada, ressequida, e ele estava ali na igreja. Todo sábado ele ia para o culto. Jesus chegou naquela sinagoga, olhou para todo mundo, percebeu que aquele homem estava com aquela mão doente. Jesus chama ele até o meio: vem até mim aqui, até o meio. Jesus orou por aquele homem e a mão daquele homem voltou a normal. Jesus chamou aquele homem veio para o meio. E quantas pessoas estão andando aí desperdidas nos caminhos tortuosos, nos caminhos de pecado, e Jesus chama essa noite: venha para o meio da minha presença, meu servo, minha serva, que está afastados ou afastado. Caro ouvinte, o Senhor te chama para o meio da presença dele. Aquele homem estava doente, ali arrequinado, escanteado ali nas esquinas, mas Jesus disse: olha, vem para o meio, porque aqui no meio eu vou fazer um milagre na tua vida. Aqui no meio eu vou fazer um milagre em sua vida. A segunda etapa de uma chamada é permanecer.
Permanecer, igreja, não é fácil. Permanecer não é fácil. Permanecer fala de quê? De constância. Permanecer fala ser assim, ó. Eu sou hoje, eu sou ontem e sou amanhã. Eu sou permanente. Está faltando isso. Aquela convicção, são poucos que têm. Eu não posso chegar aqui em cima, bonitinho, quando tudo vai bem, e chegar, glória a Deus, mil maravilhas, aleluia. E depois quando as lutas vier, eu parar, correr, deixa o negócio assim, é o que acontece, infelizmente. É o que acontece, infelizmente. Ah, o culpado é quem? O culpado sou eu. O culpado não é os irmãos, o culpado não é o pastor, o culpado sou eu. Eu tenho que saber que Deus me chamou. Aleluia. Eu tenho que saber que Deus é na minha vida. Eu tenho que ter a convicção que Deus é na minha vida. Aleluia. Eu não tenho que ir pelo outro, pela cabeça do outro, ou achar do outro. Ah, mas pula diz que eu sou isso, que eu acho que eu sou isso. Meu irmão, você é o que Deus diz que você é, e ponto final. Tem muitas pessoas que vai na ideia, que vai na ideia dos outros e acaba adoecendo e não chega a lugar nenhum. Deus quer que a gente avance, mas às vezes a gente quer atrofiar, voltar para trás. Deus quer eu e você que temos chamado na permanência, permanente. Tá estando na luta, tô na casa do Senhor dando glória. Tô na prova, tô adorando ao Senhor. Tô na bonança, tô adorando ao Senhor. Aleluia. Não é só adorar a Deus quando tudo vai bem, não. É adorar a Deus quando tudo vai mal. Aleluia. É aí, meus amados irmãos, que Deus conhece os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é só adorar quando tudo vai bem, não. Deus quer ver se eu e você somos adoradores quando tudo vai mal. E está faltando o que? Permanência no Senhor. Permanecer. Lutas vêm, as provas vêm, mas que eu e você nessa noite venha colocar na mente, calcular na memória aqui a palavra do Senhor, e eu quero permanecer na presença de Deus. Às vezes bate o desânimo numa hora, mas eu digo, em nome de Jesus, desânimo, sai da minha vida, sai da minha mente. Eu quero permanecer na sua presença. Em Lucas, capítulo de número 24, verso 59, Jesus ele fala o seguinte: eis que envio vocês, eis que envio sobre vocês, eis que envio sobre vocês. Louvado seja Deus. Jesus disse em Lucas: envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder, que vem do alto. Ficai na cidade. Ficai na cidade. Jesus, antes de subir ao céu, de ser assunto ao céu, ele deixou aqui em Lucas 24, 49. Olha: eis que vi sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneça na cidade. Jesus disse: olha, permaneça em Jerusalém, porque é lá de Jerusalém que vai vir a promessa de meu Pai. O que é a promessa do Pai naquela hora, naquela época? Era o Espírito Santo de Deus descer. Ele falou para os discípulos: permaneça em Jerusalém. A permanência, primeiro Jesus chama: vem a mim. E agora Jesus está dizendo o seguinte: olha, permaneça na minha presença. Aleluia. Permaneça. Jesus está dizendo aqui: permaneça em Jerusalém, porque é de lá que vem a promessa de meu Pai.
Permaneça. Louvado seja Deus. Permaneça. Nas minhas palavras aqui, nas minhas humildes palavras, permaneça no quartel-general de papai, porque é de lá que vai vir a providência. O soldado, ele tem que permanecer no quartel. Permaneça no meu quartel, porque no meu quartel tem instrução, no meu quartel tem treinamento. E é sério. É sério, o negócio é sério. Jesus disse: permaneça. Jesus de maneira nenhuma ia pegar os seus discípulos e ia dizer: olha, eu vou partir e saiam aí feito louco anunciando. Não. Ele disse: olha, fica aqui na cidade um pouco, fica aqui se preparando, porque o que vocês vão fazer é coisa grande nessa terra. Quando a gente entende que tudo tem um tempo, a gente vivencia as promessas de Deus. Mas tem pessoas que querem avançar o sinal, e quando avança o sinal, acontece um acidente. Devemos esperar. Se é sinal verde, podemos prosseguir. Se é sinal amarelo, sinal de alerta. Se é sinal de vermelho, para. Nem para frente, nem para trás, para. Quando abrir o verde, você prossegue. E não é diferente na minha, na sua vida. As estações, os períodos e o tempo. Sinal verde, estamos andando, estamos caminhando, glória a Deus. Viu um sinal amarelo, nós estamos caminhando, andando, mas estamos atentos. A qualquer momento o vermelho chega. E quando o vermelho chega, a gente para. Diz: e agora, Senhor? O Senhor vai e abre o sinal verde. A gente prossegue. Porque se a gente avançar, a gente se machuca. Sim ou não? Tem um sinal para isso. E aqui Jesus está dizendo: olha, permaneça em Jerusalém. De maneira nenhuma Jesus ia pegar o e vão fazer aí a minha obra sem ele saber o que dizer, o que falar. Vai chegar aqui, daqui a pouco eu vou citar um texto aqui que Jesus vai dizer: eu vos envio como ovelha a lobos, no meio de lobos. Mas antes de Jesus chegar aqui e falar, Jesus ensinou. E eu não sou aquele pregador de dizer, de alegar, aquela emoção, aquela graça, prego sim prego, mas eu sou aquele pregador de fazer você refletir na sua casa, depois do culto, na palavra. Porque que adianta eu chegar aqui, pular, falar 300 línguas e só gritar e pular e depois os irmãos, quando sair do culto, os irmãos não aprendem nada. Tem um momento para tudo. Tem uma palavra de pregação, uma palavra pentecostal, e tem uma palavra de ensinamento feito essa para os irmãos meditarem na mente, estar ali remoendo. Primeiro Deus prepara, irmão. Aí tem pessoas que dizem: mas eu não... Está demorando. O tempo é de Deus. A promessa é dele. O tempo é dele. Quem faz é ele. Eu e você temos que estar somente o que? Na posição para Deus fazer. Às vezes Deus já era para ter feito, mas saímos da posição para Deus agir. É por isso que Deus ele tarda um pouquinho, porque viu que eu e você não estamos preparados ainda. Porque até eu já falei isso aqui uma vez, e o Espírito Santo de Deus está me lembrando novamente. Até para nós receber uma bênção, nós temos que estar preparados. Porque de maneira nenhuma Deus ele vai colocar algo na minha, na sua mão, para eu e você isso aqui, desperdiçar. Nós temos que estar preparados. Parece até ser simples para os irmãos aí, mas é verdade. É a pura verdade e pura realidade. Nós temos que estar preparados até para receber uma bênção. Ah, irmão, isso é besteira. É besteira para você que não está crendo. Mas nós que cremos na palavra de Deus, é uma realidade. Temos que estar preparados. Ele falou para os discípulos: fica em Jerusalém, fica aqui se preparando.
E o que é preparando, se preparando? Eles ficam em Jerusalém, porque é de lá que vai vir a promessa de meu Pai. E eles ficam em Jerusalém conversando um para o outro, batendo papo. Não, eles ficaram, sabe o seguinte? Orando, de joelho, a perseguição. E ele disse, Jesus disse que não era para nós sair daqui não. Eram os romanos perseguindo a igreja. Era Herodes perseguindo a igreja. E eles estavam no cenáculo orando a Deus. Eles estavam o quê? Permanecendo. Jesus falou que a promessa era para eles ficar lá em Jerusalém, mas em Jerusalém estaria a perseguição grande, mas eles estavam num cantinho reservado, no cenáculo, orando a Deus. Era uma base de 500 pessoas. Mas sabe quem foi sabe quem só se batizou? A cabeça desceu, só foi 120. Tinha mais de 500 pessoas, meus amados irmãos, em um só lugar, orando. No meio da oração, ele disse, está demorando. Saiu um. Eita, está demorando. Saiu dois. Arcou o salgado em casa. Saiu três. Eita, sai quatro. Eita, mãe, sai cinco. Só ficaram 120 naquele grande dia. 120 foram cheios da presença de Deus. Por quê? Ficaram o quê? Permaneceram. E quem permanece, Deus abençoa ainda mais. Aleluia. Quem permanece, prova das bênçãos espirituais. Acontece que tem muitas pessoas que querem assim rápido, mas não querem se preparar para receber. Quer ser batizado, irmão? Quero. Jejuma. Mata essa carne velha. Se souber ler a Bíblia, lê a Bíblia. Se não souber, escuta. Bota um louvor. Torna o ambiente da tua casa um ambiente espiritual. Como é que Deus vai me batizar? Que no ambiente da minha casa está um ambiente mudando. Como é que a presença de Deus vai entrar lá? Que está o ambiente todo mudando. Aí fica difícil de Deus habitar dentro daquele lar. Oh, glória a Deus. Ah, irmão, mas eu sou cliente das quarta-feiras, eu sou cliente das segunda-feira, eu sou cliente do sábado e o restante da semana. Louvado seja Deus. Os 120 foram batizados. E de repente veio um forte vento, um vento ventoso, soprou os quatro cantos daquela casa e desceu como chama de fogo. Em sua cabeça estava como as línguas de fogo, e uns falavam em outras línguas. Os que estavam lá de fora, que era festa naquela época, disseram: eles estão bêbados, porque eles estavam que nem bêbados. Eles estão bêbados. Aí ele fala em aramaico, aí ele fala em outra língua, ele está falando a nossa língua. Jesus disse: olha, varão galileus, eles não estão bêbados não estão embriagados. Essa aí é a promessa que o Senhor falou lá em Joel 2. Ele disse que os velhos sonharão, louvado seja Deus, e os novos serão batizados cheios do poder, terão revelações. E aconteceu, louvado seja Deus. E o mesmo Deus que operou lá no passado, Ele tem poder suficiente para operar no presente. Você crê nisso? Deus, Ele tem poder suficiente para operar ainda hoje, no presente. Agora tem que o quê? Permanecer. É tão óbvio essa permanência, que quando Jesus Ele ressuscitou, Jesus ia caminhando, vinha dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus falou com ele: opa, tudo bom, tudo bom. Nas minhas palavras aqui, que faz um tempinho que eu leio, aos irmãos entendem. Mas vocês vêm de onde? Ele disse: eu vim de Jerusalém. Um certo profeta aí morreu, Jesus disse que ia ressuscitar, e até agora não ressuscitou, e nós voltamos para casa.
Diz a Bíblia que quando Jesus foi conversando com ele no caminho, o coração dele se acendia em fogo, ficaram queimando. Depois eles perceberam que era Jesus. Jesus entrou com ele, saiu com ele. Na hora que Jesus partiu o pão, saiu com ele. Ele percebeu que aquele homem que ele hospedou, aqueles dois homens, hospedou Jesus em sua casa. E Jesus logo fez isso aqui, ó, desapareceu. Se aqueles dois homens que desceram de Jerusalém no caminho de Emaús ficassem lá, tinha recebido o batismo do Espírito Santo de Deus. Desceram questionando. Louvado seja Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que Deus disse: eu vou entrar em sua casa. Entrou, comeu com ele e desapareceu. Após a ressurreição de Jesus, Jesus ainda ficou há cerca de 50 dias aqui na terra. Desceu a parte mais baixas, que a gente diz que é o inferno, tomou a chave da morte do inferno e subiu, foi para o Monte das Oliveiras, e dali ele foi assunto aos céus. Os dois anjos vieram buscar o Senhor, e após Jesus subir, os discípulos ficaram assim olhando para cima. Ele apareceu nas nuvens. Um anjo apareceu de lá e disse: olha, varões de Galileu, por que olhais para cima? Esse mesmo Jesus que desceu vai vir buscar, para buscar vocês, para buscar a igreja do Senhor. Ou seja, igreja do Senhor, permanecer. Nós temos que permanecer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, verso 14, que os irmãos permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, e o Senhor a cada dia fazia acrescentar aquela igreja. Por quê? Porque os irmãos permaneciam no ensinamento. Quando eu e você permanece no ensinamento de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não tem mal no mundo que venha nos derrubar. Ele vai tentar de um lado, do outro, mas você está: eu estou permanente na presença de Deus. Quem sabe, quem tem a convicção que ele já é salvo, ele anda assim, ó: oh glória, oh glória a Deus, eu sei para onde vou, eu sei para onde vou, por isso não temerei mal algum. Porque eu tenho convicção que Jesus morreu por mim e eu vou para o céu qualquer hora dessa. Está faltando isso, minha diaconisa. Está faltando essa convicção que vem de dentro para fora. Tem pessoas, isso aqui é muito triste, eu vou dizer, mas é pura realidade. Tem pessoas cristãs dentro das igrejas, mas com dúvida ainda da sua salvação. Com dúvida ainda: será que eu estou salvo? Será? Oh, irmão. Oh, irmão. Se você entregou sua vida a Jesus, não foi para você ir morar no inferno, não. Você entregou sua vida a Jesus para ir para o céu. A dúvida é do diabo. O crente, ele tem que ter a certeza, a convicção. Tu vai para onde, irmão? Eu vou para o céu. Vai para o céu da boca do cachorro? Não, eu vou para o céu de glória. Aleluia. Quem vai para o céu da boca do cachorro é você, se você não se converter. Tem que ser assim, ousado. Tem hora que Deus tem que dar ousadia para mim e para você, e bater de frente. Agora só vai bater de frente com o inimigo é quem está preparado. Ninguém está preparado, mas Deus nos prepara. Deus nos prepara. Deus me dá ousadia, me dá convicção, para que quando o crente cheio do Espírito Santo de Deus falar, até o diabo obedece. Agora a gente vê hoje em dia os crentes com medo de uma possessão maligna. Quem já se viu? Se possessou, em nome de Jesus, seja liberta, seja liberto. Ah, irmão, em nome de Jesus. Se resenhar aí, é carne. Então carne, levanta, vai, fica quietinho aí. Aconteceu o caso e tá o pastor lá lutando, mas era só meninice, só carne.
E o coitado do pastor suando. O pastor disse: olha, levanta, vai, toma vergonha na tua cara. Para aqui, toquinho. Não, nunca mais fulano de tal veio lá na igreja. E mais nada muito do diabo, não. Era, desculpa a palavra, era ser vergonhice. O inimigo ele vai assim, quando ele não quer usar assim, ele usa de uma maneira. Olha, vai lá para aquela igreja lá bagunçar. Imita que é alguma coisa ali só para atrapalhar o culto. E se nós, isso é por instrução, se nós que estamos aqui no vigiar, a gente cai nessa farsa do inimigo. O papel da gente é o que? Orar e repreender o mal. Não é eu, não é a minha oração, não é a sua oração, é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se o nome de Jesus ali não resolve, o nome de Jesus resolve, mas se usar o nome de Jesus, a gente orar e a pessoa continuar, já sabe que não é. Por quê? Jesus ele não brinca com o diabo, não. Jesus ele não brinca, não. E nós também não devemos brincar, não. É o nome de Jesus que saiu, não saiu, não. Pronto. Olha, fulano, levanta, vai. Isso aí é fácil. Ah, fulano é ele. Não, legião o quê? Em nome de Jesus, toda a legião, tomar um carro com terra. Pronto. É assim. Jesus é assim. Desse jeito. Jesus ele não quer muita conversa com isso, não. E nós também não. Chegou trabalho de libertação. Jesus liberta essa alma que matou do mal, pronto. Foi o que aconteceu. Já deixei mulher aqui, lá na minha casa, orando assim, no culto doméstico, assim que eu fazia culto lá em casa. Pessoas se demoniou lá, estava assim, da comigo, cara, com aquela mão lá. Eu vou convertido. Jesus operou. Por quê? Foi o nome de Jesus. Eu fiquei com medo. No começo eu fiquei com medo, porque para mim foi a primeira vez. Eu novo converti com pouco tempo na igreja, pouco tempo mesmo na fé, e aconteceu. Mas o nome de Deus foi glorificado, porque não foi a minha, eu posso dizer assim, o meu grau de longevidade na igreja, não. Foi o nome de Jesus. Até se uma pessoa aí no meio da rua se desmantelar, alguma coisa assim, e chegar uma pessoa, mesmo se não for crente, fizer uma oração: Deus, liberta essa alma no nome de Jesus, aquela pessoa liberta. Por quê? Porque usou o nome de Jesus. Por quê? Porque usou o nome de Jesus. Naquele grande dia, muitos que usam o nome de Jesus vão ficar também de fora. Vão ficar de fora. Por quê? Quando Jesus voltar, e Jesus rejeitar a obra, rejeitar a pessoa, aí ele vai dizer o seguinte: mas Senhor, em teu nome eu orei e curei, em teu nome vidas foram libertas, em teu nome demônios caíram, foram libertos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu não os conheço. Isso é sério. A pessoa ser rejeitada pelo ser humano aqui na terra, ninguém gosta de ser rejeitado. Essa aqui é a realidade. Aí hoje em dia no Facebook ninguém gosta de ser bloqueado, né? Ninguém gosta de ser rejeitado, bloqueado. Agora imagine você ser bloqueado por Todo-Poderoso. E ele chegar e dizer: não conheço, não. Mas no teu nome, sim, mas não conheço. Isso é sério. O evangelho não é brinquedo, não. Brinco hoje e amanhã, não. O evangelho é permanente, é para sempre. O chamado de Deus é esse. Primeiro ele chama: venha, e agora ele diz: olha, permaneça. Já que você veio, agora permaneça. Acontece que tem pessoas que chegam até vir, mas não permanecem. Mas por quê, irmão? Porque as raízes não foram ainda alicerçadas. Vai do solo onde a palavra bateu. Tem a palavra do semeador, né? A gente conhece aqui a palavra do semeador. Saiu o semeador a semear e jogou a semente no terreno, no meio das pedras. Jogou no meio do caminho, onde as aves do céu veio e carregou a semente, a boa semente. Que aquela árvore do céu simboliza Satanás, que tirou a semente do caminho. Aquela que caiu nas pedras, que até cresceu, mas as pedras sufocaram aquela plantinha.
é onde a palavra caiu no coração das pessoas, que as pessoas até vêm, até aceitam Jesus, até permanecem um tempo na igreja, mas as preocupações do mundo tiram ela de volta da igreja e da presença de Deus. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Muitos vão me seguir, vão, muitos vão vir até mim, vão, mas não vão permanecer. Se o próprio Jesus já sabia e sabe, né? Por isso que nós não devemos ficar de boca aberta nem de queixo aberto, porque o chamado, a chamada de Deus, ela é ardio. Nem todo mundo aguenta o que você aguenta, nem todo mundo suporta o que você suporta. Então cada um tem uma chamada. Diga bem. Cada um tem uma chamada. Ah, irmão, eu queria ser o irmão fulano de tal. Ah, é? Mas você queria passar o que o irmão fulano de tal passa? Ah, mas o irmão fulano de tal canta tão bonito, prega tão bonito, dirige o culto tão bonito. Mas o irmão fulano de tal passa, tu não sabe o que ele passa. Tu vê ele cantando aqui bonito, mas já chorou já hoje, já se entristeceu já hoje, está em pé só pela misericórdia do Senhor, porque a vontade era de estar prostrada. Esse é o preço da chamada. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aqui, meus amados irmãos, aqui em Atos, abre aí por favor, Atos 11, Atos 11, 22 ao 26. Eu vou abrir também. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Atos 11, 22 ao 26. Do 22 ao 26, não é assim? Os irmãos encontraram. Atos 11, do 22 ao 23, é o seguinte: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre, e exortava a todos que se firmavam de coração e permaneciam no Senhor. Aqui a palavra que eu achei, que firmavam, que firmeza de coração. O crente, ele tem essa firmeza de coração. Louvado seja Deus. Firmeza de coração e permaneceram no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 25. Depois Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e o ensinava numerosa multidão em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então os irmãos aqui se firmavam no coração e na presença de Deus. Se o seu coração não estiver firme no Senhor, a sua mente também não vai estar, não. Se o seu coração não tiver a convicção, quando eu falo coração é mente, sempre as emoções, uma hora vai tombar, uma hora vai cair. Então que nós possamos aprender nesta noite que o chamado de Deus, primeiro Deus ele chama para quê? Para seguir a Ele. Mas depois Jesus disse: olha, permanece um pouquinho aprendendo, porque depois que você aprender, eu vou lhe soltar. Eu vou lhe soltar e você vai fazer a minha vontade. Aqui onde eu pego, se tiver alguns pastores que estejam me assistindo, amém, Deus abençoe. Aqui onde eu pego, que tem muitos pastores que não querem ensinar os irmãos, a igreja, os membros, os obreiros, para que eles venham crescer e depois prosseguir a sua chamada.
Quer eles, quer os irmãos obreiros só para si. Não, só vai crescer sob medida. Não pode ser mais, não. Só é assim. Ô irmão. E Deus só tem chamado na minha vida? E Deus só vai operar na minha vida? Não. Deus me levantou para levantar pessoas. Aleluia. Deus me chamou para eu chamar pessoas. Deus me capacitou para me capacitar pessoas. E assim o reino de Deus, ele só vai o quê? Só vai a crescer. Se um dia algum obreiro chegar no futuro, chegar até mim e dizer: ô pastor, eu quero abrir uma igreja ali em tal rua, eu quero fazer a obra. Sabe o que eu vou dizer para ele? Deus te abençoe, meu filho, vou lá ajudar. Se eu puder ajudar, eu te ajudo. Mas eu quero seguir sozinho, pastor. Deus abençoe. Sozinho não, vai seguir com Deus. Deus abençoe. Acontece que nos dias atuais, se um membro sair da igreja, os pastores se intrigam, ficam com raiva, e isso não é de Deus. Pastor que é pastor de verdade, ele se preocupa com a ovelha do Senhor, que não é nem dele, é do Senhor. O pastor, ele tem o que? Cheiro de ovelha. O pastor, quando a ovelha falta, o pastor liga, vai atrás e vai saber como é que está. Estava conversando com o pastor, e pastor, saiu umas pessoas da igreja e disse: não fui atrás não sei o que. Isso aí precisa aprender muito com Jesus. Precisa aprender muito com Jesus. Se quiser que vá. Olha, Deus tenha misericórdia. Meus amados irmãos, e o terceiro, aqui está chegando o horário, lá falta 5 minutos, mas eu quero já resumir tudo. Primeiro, Jesus chama: venha. Segundo, Jesus diz o que? Permaneça na minha presença. E depois ele vai dizer o que? Vão. Primeiro você vai até Jesus, segundo você permanece, e terceiro ele vai dizer: vão agora. Agora vocês estão preparados. Agora vocês estão preparados. Agora nós podemos citar aquele versículo: e vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou pregar o evangelho sem eu saber do evangelho? Tem como? Como é que eu vou falar que Deus é maravilhoso se eu não sei se Deus é maravilhoso? Primeiro você tem que experimentar Deus e saber o que você vai falar. Porque, como eu já falei outra vez semana passada, que tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas do jeito deles, não é do jeito da palavra, não é do jeito que ele diz as escrituras. Cada um conhece Jesus de um jeito aí fora. Mas o meu Deus aqui, que a gente conhecemos, o Deus da Bíblia, é um Deus que ama o pecador, mas abomina o pecado. É um Deus que não concorda com as práticas desse mundo. É um Deus que diz: olha, não, não, não e não. É um Deus que diz o seguinte: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome a minha cruz, e toma a sua cruz e siga-me. Não, Deus diz: não, permaneça de todo jeito. Não. Deus me ama do jeito que eu sou. Ele ama do seu jeito que você é. Agora, para você ficar do jeito que você é, você não fica não, viu? Se verdadeiramente Deus é na sua vida, tem que ter o que? Mudança. Se não haver mudança, irmão, é sinal que Cristo não está no negócio. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: eis que as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo. Mas é um processo. Tem muita gente, vou voltar, que pensa que a chamada é só carregar uma Bíblia, botar um paletó e vai lá, e só falar. A chamada de Deus, ela vai dizer, ela vai testificando, ela vai testificando: fulano tem uma chamada para isso aqui, Beltrano tem uma chamada para isso aqui. Ela vai mostrando mais pessoas aquilo que você é em Deus. Ficamos em pé, meus amados irmãos.
Ficamos em pé para a gente orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor essa noite, por esse culto que está se finalizando nessa noite, por essa graça maravilhosa. Deus abençoe, irmã Osana, sua casa, sua família, em nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar e que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Nós sabemos que os dias são o quê? São maus, mas que nós possamos ser os remanescentes do Senhor e que nós possamos preservar a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Cristo Jesus, nessa noite queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio, Senhor meu Pai, de podermos estar, Senhor meu Pai, neste culto de ensino, neste culto da palavra. Eu quero pedir ao Senhor meu Pai por cada coração, por cada vida que cultuou com a gente, que escutou essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, nossas vidas, e que nós possamos, Senhor meu Pai, sair daqui esta noite de posse e vitória e refletindo naquilo que o Senhor falou por intermédio da Tua palavra. Pai, que a igreja, nós como igreja, possamos permanecer na Tua presença e testemunhar das Tuas maravilhas, para quando, Senhor, o Senhor nos enviar, Senhor, nós venhamos dar, Senhor, frutos e frutos para a glória do Senhor. Nos capacita, Senhor meu Pai, nesse sítio de irmãozinho, para que nós possamos frutificar mais e mais e mais na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra. Abençoa cada irmão, ó Pai, que está conosco no YouTube. Abençoa cada irmão que está conosco em nossa página, na nossa igreja, no Facebook. Vai abençoando cada vida, Senhor. Eu quero apresentar o caderno de oração, onde tem os nomes, Senhor meu Pai, das pessoas que estão precisando de oração. Eu quero apresentar Eric, Senhor, que está ali no Capão Redondo, Senhor, que está, ó Senhor, com este mal afligindo. Eu quero pedir ao Senhor mais uma vez que o Senhor venha repreender todo o mal, ó Senhor, todo o vício, ó Pai, das drogas que está sobre a vida dele. Que o Senhor venha refletir a Tua bênção sobre a vida dele, Senhor, e que todo mal, todo projeto do maligno, o Senhor venha derrubar por terra. Abençoa sua mãe Elizabeth e toda a sua casa. Abençoa também, meu Pai, a irmã Josefa, que está com problema de coluna. Em nome do Senhor, estende as Tuas mãos. Abençoa também, meu Pai, o diácono, o irmão Aloysio, que está enfermo também. Vai abençoar o céu, o povo de Deus. Parabéns, Vamos orar.